Boa tarde. Nossa aula de hoje é de ciências e vamos falar sobre o ar e a poluição do ar. Abra um livro de vocês na página 63 para acompanhar. Logo no início temos aí, vem falando sobre a atmosfera, né? A atmosfera é a camada extensa de ar que envolve o planeta Terra. Sem ela, seria impossível existir vida no planeta, pois os dias seriam muito quentes e as noites bastante frias. A atmosfera funciona como um regulador de temperatura do planeta. Então, essa camada de ar que envolve a Terra, né, ela é composta por uma mistura de vários gases, como o gás carbônico, o nitrogênio e o oxigênio. O gás carbônico é indispensável aos seres vivos. O nitrogênio é o gás mais encontrado no planeta. E o gás carbônico é necessário para os vegetais fabricarem seu próprio alimento. Então, o ar, para que ele seja puro, é necessário que ele seja incolor, sem cor, inodoro, sem cheiro, e insípido, sem sabor. Com essas três características, ele se torna um ar puro. E o ar, ele está presente no solo, na água, nos vegetais, no corpo humano e dentro de objetos. Aí eu pergunto a vocês, o que é o vento? O vento nada mais é do que o ar em movimento. Né? E podemos perceber a existência do ar por meio dos ventos e podemos classificá-lo de acordo com a intensidade que ele se mostra. Então, de acordo com a intensidade, temos aí brisa, ventania e furacão. A brisa é um vento fraco e agradável. Chamamos de brisa o ar que se movimenta de forma suave. É quando ele balança as árvores, espalha sementes e nos refresca. Ventania é um vento forte. Há momentos em que o ar se movimenta com mais força que a brisa, sendo até difícil andar contra a ventania. A poeira levanta, formando, por vezes, redemoinhos. Os ramos das árvores se quebram, telhas são arrancadas das casas e muitos danos são causados às construções e à natureza. Já o furacão é um vento muito forte. Os furacões ou tufões são ventos muito fortes, capazes de provocar grandes devastações, como a destruição de casas e plantações. Para verificar essa intensidade do vento, é necessário utilizar, é necessário fazer o uso de alguns instrumentos. Né? Então, temos aí a biruta, o catavento e o anemômetro. A biruta indica a direção do vento. É um aparelho indispensável aos aeroportos, pois os aviões só devem levantar voo e aterrissar no sentido contrário ao do vento. Esse paninho que fica balançando, ele mostra a direção do vento. E os aviões só podem aterrissar e pousar e alçar voos contrário a esse paninho balançando. Já os cataventos indicam a direção do vento. Ele é mais usado nas residências, né, como de forma decorativa. E o anemômetro, ele mede essa velocidade do vento. É usado nos observatórios e nos aeroportos. É por meio do anemômetro que os meteorologistas conseguem fazer uma previsão de quanto tempo uma massa de ar levará para chegar a um determinado local. A gente escuta muito isso nas previsões de tempo dos jornais, né? Por isso que é importante assistir o jornal. A temperatura do ar. Quanto mais quente fica a superfície terrestre devido à incidência de raios solares, mais aquecido será o ar que está próximo a ela. A temperatura do ar é medida com um aparelho que fica exposto no ambiente, chamado de termômetro. Então, o que é que isso quer nos dizer? Se quando estamos num parque com bastante árvores, a gente percebe que
o ar, a temperatura do ar, ela tá amena, né? Tá bem tranquila, tá bem leve. Já quando a gente se encontra no asfalto, próximo a uma pista, a gente sente aquela quentura vindo de baixo para cima, porque os raios solares aquecem o solo e aquela quentura, aquele vapor sobe novamente. Falamos sobre isso no ciclo da água, né? Sobre essa questão da temperatura, do sol, os raios solares esquentar o solo e tornar o ambiente bem mais quente do que o natural. Então, se a gente não tem aquele ar insípido, inodoro e incolor, provavelmente o ar está poluído. E o que é que causa essa poluição? O que geralmente causa a poluição do ar são as queimadas, as emissões de poluentes das indústrias e dos automóveis. A poluição do ar é causada pela alteração de sua composição, produzida principalmente pelas queimadas e por emissões de poluentes das indústrias e dos automóveis. O ar poluído pode tornar-se extremamente tóxico e comprometer a saúde dos seres vivos que o respiram. E é justamente o que acontece nas grandes cidades, né? Essa maior concentração de poluição. Devido ao acúmulo de impurezas do ar por causa da fumaça que sai das chaminés das fábricas, dos escapamentos dos ônibus, carros e caminhões e dos gases produzidos pelo lixo nas ruas. A poluição do ar pode causar problemas de saúde às pessoas, como pneumonia, bronquite, alergias, asmas, intoxicações e etc. Aí, para amenizar essa poluição, é necessário algumas atitudes, né? Então, algumas atitudes como o controle de poluentes, né? Controlar a quantidade de poluentes emitidos por indústrias, reduzir o uso de combustíveis fósseis como gasolina, diesel, carvão, utilizar combustíveis biológicos ou biocombustíveis, né? Feitos a partir da soja, milho, cana-de-açúcar, e preservar, principalmente preservar as áreas naturais e promover o reflorestamento das áreas degradadas. Então, se essas plantas, né, se essas áreas forem renovadas, provavelmente a liberação de oxigênio será bem maior do que o natural, né? Dizem que é comprovado, né? Que 55% do oxigênio que o planeta necessita, ele é causado ou produzido, né, pelas algas. As algas são os maiores responsáveis pela renovação do oxigênio no planeta Terra, contribuindo assim para a manutenção da vida. Bem, o que é que eu quero de vocês hoje? Eu quero que vocês realizem as atividades das páginas 66, 67, 70 e 71. Com calma, leiam o assunto. Qualquer dúvida me perguntem. E até a próxima aula. Cheiro para vocês. Estou com saudade.